Olá, gente, voltei. Conforme eu prometi para vocês, eu gravei a aula em duas partes para a gente conseguir carregar no YouTube, porque ele não quis carregar o vídeo todo. Então, eu regravei para facilitar a nossa vida, tá bom? Como nós vimos aqui na questão da coesão textual, tá? O capítulo 6 do livro Lutar com as Palavras, de Irandé Antunes, tá? Recursos da substituição. Nós passamos por toda a organização que compete à substituição gramatical. Agora, nós vamos caminhar em direção ao funcionamento da substituição lexical, tá? Na parte 2 da nossa aula. Então, a substituição lexical, gente, é um recurso coesivo que vai promover a ligação entre dois ou mais segmentos textuais. Então, você tem um referente, né? O seu referente, ele vai ser reiterado, tá? Substituído por uma palavra equivalente a ele, tá? E essa palavra equivalente a ele, dentro do fluxo de interpretação e adequação à construção textual, ela além de repetir ela além de substituir esse item, que é o nosso referente, ela vai também acrescentar dados sobre este referente, ela vai agregar valor, ela vai agregar sentidos que vão ampliar a informação relacionada ao referente, tá? Como é que isso funciona? Vamos ver na prática para ficar mais fácil para vocês. Vocês têm aqui um trecho, tá? De um texto que vai mostrar de uma forma bem bacana isso, ó. Saia de bolinhas, colete preto, cabelos presos, Madonna, nosso referente, tá? Estava mais para Santa Evita que para a demoníaca Material Girl quando desembarcou em Buenos Aires no sábado 20. A tática usada pela Popstar, aqui nós já temos a nossa substituição lexical, tá vendo? É uma expressão que equivale a Madonna, tá? Que além de substituir Madonna, agrega uma informação extra. Madonna é uma popstar, ela é uma estrela do pop, ela é uma artista, né? Então, vamos lá. A tática usada pela Popstar era para aplacar um pouco os ânimos argentinos, né? Mas não deu muito certo. A escalada pelo diretor Alan Parker para viver no cinema o papel de Eva Peron, né, que viveu de 1919 até 1952, a estrela americana, ó, notem, outro elemento aqui que substitui lexicalmente o referente, agregando uma informação extra. Então, Madonna é uma estrela do... A gente já sabe que ela é popstar, então ela é uma estrela, só que ela é uma estrela americana, então ela é uma artista do pop americana. Notaram como substitui, agregando valor e ampliando informação? Vem enfrentando a ira dos peronistas. Foi recebida com pichações, bombardeada pela imprensa, tentando contornar a situação. Madonna, aí nós temos a repetição do nosso referente, sem problema nenhum, notaram? Foi logo dizendo que estava em missão de paz. Temos aqui uma substituição, gente, lexical, tá? Que ocorre em duas vezes, por expressões diferentes, tá? E uma repetição, Madonna, Madonna, que visa manter a memória referencial, ou seja, de quem se está falando dentro do texto, tá bom? Além disso, a gente tem um outro exemplo, ó. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês o que é uma anáfora encapsuladora, aquela anáfora que o nosso item, o nosso pronome, a nossa expressão que substitui o que está sendo dito anteriormente, não substitui só um termo, mas vários termos juntos. Ela junta todos aqueles referentes citados, encapsula, fala deles, retomando, para o texto ter sequência, tá? Então, ó, o desenvolvimento humano sempre traduziu e impacto à natureza. Os projetos de engenharia implicam rasgar trilhas, derrubar árvores, afastar certos animais de seu ambiente. Para erguer cidades com o conforto da modernidade, é preciso ainda desviar curso dos rios, nutrir e irrigar lavouras, produzir comida e combustível para a população. Desde os primórdios da industrialização em 1750, o ritmo dessas intervenções, que intervenções? Rasgar trilhas, derrubar árvores, afastar certos animais do seu ambiente, erguer cidades, desviar o curso dos rios, nutrir e irrigar lavouras, produzir comida e combustível. Notaram? Ó, dessas intervenções é uma expressão que busca tudo isso, né? Se acelerou.
Então, o que a gente tem aqui? Uma substituição lexical, porque não é só o pronome, é uma expressão equivalente, notaram? Por isso que é lexical, não é só gramatical, tá? Então, isso aqui vai buscar todo esse arsenal que nós temos aqui de referentes ditos anteriormente e quebra o paradigma de que um termo só vai buscar outro. Na realidade, um termo pode buscar vários termos, tá? Para concatenar o processo de referenciação do texto. Tudo bem? Então, algumas estratégias de substituição lexical que a gente tem à nossa disposição. O uso de sinônimos, tá? Então, eu posso, por exemplo, usar o policial a princípio, depois posso substituir por o guarda, né? Posso substituir pelo profissional da segurança pública e assim por diante, tá? E sempre lembrando que sinônimo não é uma equivalência perfeita. Há ali uma semelhança entre os termos que faz com que a gente possa usar esses termos em um caráter de equivalência, tá? Então, aqui vocês têm um exemplo, ó. O combate à inflação, a luta pelo equilíbrio orçamentário, a batalha da moralização da coisa pública estão sendo levados a sério. Então, combate, luta e batalha, ó, são semelhantes, então são sinônimos, mas não são idênticos, não são iguais, tá? Então, mas eu posso, dentro dessa construção aqui, usá-los em um sistema de equivalência para poder fazer as retomadas referenciais que eu preciso, tá? Sem problema nenhum. Então, essas palavras em destaque estão em um campo semântico similar. Isso é a sinonímia, quando as palavras estão dentro de um campo semântico similar, parecidos, tá? E nesse caso podem ser usadas como substitutas umas das outras, mas cada texto é que vai autorizar até que ponto os sinônimos serão funcionais ao sentido que esse texto deseja e se construir, tá bom? Também podemos usar dentro da substituição lexical, gente, hiperônimos. O que é um hiperônimo? O hiperônimo é quando você faz um ordenamento de palavras que cria uma hierarquia do geral para o específico, tá? Dentro aí de uma cadeia de similaridade. Como assim? Então, eu tenho animal, aí é a categoria maior. Aí eu tenho felino, é a categoria intermediária. Aí eu tenho gato, que é uma categoria para baixo da intermediária. Aí, se eu ainda quiser colocar aqui na frente, aqui, eu tenho persa, ou siamês, por exemplo. É mais uma categoria, notaram? Então, essas superordenanças aí que vão criando uma cadeia referencial do geral para o específico é o que a gente chama de hiperônimo, tá? Ó, hiper por quê? Porque sempre, ó, aqui você tem um bem específico, aí isso vai aumentando para o mais geral ou diminuindo para o mais específico. É como se você usasse aí uma ideia de elasticidade, né, dessas palavras que podem ser usadas em um processo de equivalência, que são muitas vezes muito mais usadas do que os próprios sinônimos. Tá? Os hiperônimos. E tem alguns hiperônimos que são um pouco coringas, eles cabem para várias situações, por exemplo, a palavra dispositivo, a palavra equipamento, a palavra entidade, a palavra recipiente, a palavra procedimento, produto, fator, elemento, coisa, cabe para entrar no lugar de um referente de maneira muito mais ampla. Nós vamos ver isso em formato de exemplos, tá? Não se preocupem. Então, há hiperônimos em níveis distintos de generalidade. Uns são mais gerais, outros são menos, né? Algumas palavrinhas dessas são mais gerais, outras são menos gerais, tá? São mais específicas. Então, ó, animal é geral, felino nem tanto. Gato já está mais para o específico. Persa já afunilou muito mais. Então, você tem aí classes e subclasses que vão se hierarquizando para você usar dentro desse processo de retomada, tá? É o que a gente chama de hiperonímio. Então, assim, a gente pode ver que além dessas palavras versáteis, né, que são dispositivo, equipamento, entidade, recipiente, a gente tem também aquelas do campo mais restrito, mas que também podem ser usadas. O que a gente tem que ter cuidado é fazer o sistema de equivalência de maneira orientada. Por quê? Porque não dá para pôr tudo em qualquer lugar. Por exemplo, olha esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Ó, o novilho era grande, o filhote de suíno pesava 7 arrobas. Novilho é filhote de bovino, né?
Não é filhote de suíno é leitão. Então, notem que a gente tem que observar o sistema de equivalência das palavras para poder fazer as substituições lexicais adequadas, tá? Vamos aqui. Então, temos aqui um exemplo para vocês verem aqueles nossos hiperônimos coringas, né? Graças a Deus, eu não experimentei a força do airbag, pois nunca fui vítima de um acidente, mas sou totalmente a favor do equipamento, ó. Jamais soube de casos em que pessoas que dirigiam o carro com esse dispositivo, vocês estão vendo? Ó, já tá, airbag, equipamento, dispositivo, ó, tiveram ferimento grave. O item, ó, é indispensável. Então, airbag, equipamento, dispositivo, item. Então, perceberam a hierarquização? Então, esses hiperônimos, eles são mais gerais e eles cabem para diversas situações, né? Eles são mais elásticos que, por exemplo, o caso que a gente viu entre filhote de suíno e novilho. Perceberam? Né? Então, esses aqui, eles têm uma elasticidade maior. Tudo bem? Podem ser usados aí para N situações. Nós temos também alguns hiperônimos que eles, além deles entrarem no lugar do referente, eles também dão uma opinião a respeito do que eles estão referenciando, que é o caso desse exemplo aqui, ó. E quem quer que ouse levantar a mão e o braço para destruir as instituições deve sofrer as consequências de sua imprudência. Imprudência é levantar a mão e o braço para destruir a instituição. Um tipo de vandalismo, né? Então, imprudência tem uma opinião, tem uma carga negativa do enunciador a respeito dessa ação que está sendo referenciada. Notaram? Por isso que a gente diz que esse tipo de substituição ela acaba agregando valor, ou positivo ou negativo, que amplia um pouco a ideia do referente. Tá? A gente ainda tem aqui um outro exemplo, né, desse processo de recategorização. Ó. As estatuetas e os quadros são bugigangas a que daremos fim. Note, quadros e estatuetas. Geralmente são obras de arte, né? Mas aqui estão sendo recategorizadas como bugigangas. Aqui tem a opinião de quem está olhando para eles, né? Então, há uma carga semântica aí construída pelo produtor do texto quando ele referencia o seu item principal, tá bom? Além disso, a gente também tem as expressões de fundo descritivo. Então, quando a gente viu aquele texto lá da Madonna, ó, Madonna é popstar, Madonna é estrela americana, né? Você tem aí uma expressão descritiva que entra no lugar do seu referente e que amplia a ideia dele, né? Acaba categorizando, particularizando e também precisa, para fazer esse tipo de substituição, de conhecimento de mundo, de memória acerca daquilo que está sendo tratado, tanto por parte de quem produz o texto, quanto por parte de quem lê, tá? Então, a ligação desses referentes com o item a que eles referenciam, ela vai partir do conhecimento de mundo, né? Quem é essa popstar, onde fica aí os Estados Unidos da América, né? Por que ela estava sendo rechaçada lá no ambiente que ela foi, né? E assim por diante. É como a gente tem aqui, ó, a sua ligação é muito importante para nós, não desligue. A mensagem gravada irá servir de amparo legal para ambos. Então, a sua ligação é uma mensagem gravada. Então, além de ser uma ligação, ela é uma ligação gravada que ampara legalmente quem está falando um com o outro. Então, note que aqui temos o referente e aqui temos uma expressão descritiva desse referente que recategoriza e amplia a informação dele, né? Como aqui embaixo, ó. A Terra é nossa casa. O planeta azul precisa ser preservado. O planeta azul referencia casa, né? Vai buscar o referente casa, agregando valor e significação a ela. A Terra, além de ser aí um planeta, né? Que é a ideia embutida aqui, quando a gente diz Terra, além de ser um planeta, é um planeta azul, tá? Então, temos também um outro artifício, que é a retomada por elipse. O que é uma elipse? É uma omissão de um termo durante o processo de escrita. Mas essa omissão, ela não é de qualquer jeito, né? Ela acontece num ponto em que o leitor, pelo fluxo da leitura, recobre o que foi retirado dali, para ficar menos pesada a escrita. Então, por exemplo, ela é uma substituição que a gente fala que é substituição por zero. Você só tira, que aí a hora que o leitor for ler, ele vai embutir aquilo no fluxo da leitura, né?
Então, essa omissão ela é facilmente recuperável pelo contexto de leitura e ela trabalha coesivamente para produzir um encadeamento articulado do texto. Ela é uma ausência-presença, tá? Eu costumo chamar a elipse, por minha conta, de ausência-presença. Ela não está ali, mas ela está, porque a hora que você lê, você coloca. Tá? Vamos adiante. Veja como se estabelece a elipse. Aqui é um exemplo de um trecho de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Uma crônica. Certo dia, de data incerta, um galo velho e uma galinha nova encontraram-se no fundo do quintal. E entre uma picada e outra trocaram impressões sobre o mundo e o que estava mudando, que o mundo estava mudado. O galo, porém, fez questão de frisar que sempre vivera bem. Ó, aqui está omitindo a palavra galo, né? Que tivera muitas galinhas, né, em sua vida sentimental e agora velho e cansado esperava calmamente o fim dos seus dias. Então, quem vivera bem? O galo. Quem tivera muitas galinhas? O galo. Quem esperava calmamente o fim de seus dias? O galo. Então, aqui, ó, galo, 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 a elipse entrou para que não se repetisse o referente 3 vezes sem necessidade, porque quem lê já consegue recobrar que o referente é galo. Notou? Então, o termo que foi, entre aspas, apagado, ele é recuperado pelo fluxo textual. Por isso que eu chamo a elipse de ausência-presença. É uma ausência, mas que está presente, porque o leitor consegue colocar ela ali, né, para atribuir sentido no texto. Tá bom? Então, aqui a gente fecha o nosso escopo de discussão do capítulo 6, tá? Nós vimos na parte 1 a substituição gramatical e agora na parte 2 nós vimos a substituição lexical, tá bom? Aqui nós temos a referência do livro que nós usamos para estudar o capítulo 6, assim como nós usamos para estudar os capítulos anteriores ao 6, né? Eu espero que vocês se cuidem, eu espero que vocês aproveitem as aulas gravadas para assistir essa aula quantas vezes vocês precisarem, né? Porque é um material que vocês podem recobrar a explicação tantas e quantas vezes vocês quiserem. Está publicado de maneira pública, é para ajudar, é para contribuir. Eu tô com saudade de vocês, queria muito que a gente estivesse juntos, mas nesse momento não como eu diria assim, não é possível, né? É arriscado. Então eu espero que todos vocês estejam cuidando muito bem de si e de quem vocês amam e da coletividade da qual vocês fazem parte. Tá bom? Fique em casa, se proteja, tome as medidas de higiene e espere em Deus que tudo isso passe rápido. Tá bom? Um beijão.